Colocar aqui agora. Compartilhar. Me falem aí, por favor, se vocês estão vendo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Hoje o nosso estudo é falando sobre fé e vida, né? Eu querendo se dar uma ampliada, não falar somente, né, a respeito do tema de Joana, mas expandindo um pouco mais, abrindo um leque maior, eu achei um estudo muito interessante, que é a... Deixa eu ver como que chama. Vou voltar aqui rapidinho. A neurociência da religião, tá? Então, a gente falando de neurociência, né, da religião, ela fala a questão da fé, né? Que a fé, ela, ela é um processo natural nosso. A fé, ela já está em nós, uma forma intrínseca, né? Ela está dentro de nós. E, e eu me lembrei aqui também do cérebro trino de Paul MacLean, né? E, além de Leon Denis, afirmar que fé é uma das potências da nossa alma, quer dizer, está em nós, né? Então, aí o cérebro trino de Paul MacLean, dentro da neurociência, né, dentro do tratamento, dentro do estudo atual, ele, segundo a ciência, né, os cientistas mesmo, né, eles afirmam que existe uma outra teoria, que não é só, que é uma teoria que já caiu por terra. Mas o cérebro trino, para nós, ele é muito importante. Por quê? Porque além, né, de ele nos falar dessa questão das coisas atuais, ele não, o cérebro trino de Paul MacLean, ele nos mantém ligados à nossa história passada, às nossas formas de ver a vida de nossas encarnações do passado, né? E aí o cérebro trino de Paul MacLean, ele fala, né, o cérebro reptiliano, né, que todo mundo já sabe, que é o cérebro dos instintos. E ele está aqui, ó, bem próximo, né, bem ligado ao cerebelo, que o cerebelo é como se fosse o pequeno cérebro, né? Então, instintos de, de fuga, né, instinto de proteção, que isso era muito, né, era a força dos primeiros povos que surgiram. Depois vem o cérebro límbico, né, o reptiliano, depois o límbico, que é o cérebro das emoções. E ele está exatamente aqui no meio do cérebro, né? Que é a presença aqui do cérebro do meio, tem o nome aqui, é o cérebro, o lobo temporal, né? Então, esse cérebro, ele está aqui no lobo temporal, ele está no meio do cérebro, porque é a ligação entre o passado, o presente e o futuro, que é o cérebro neocortical ou neocórtex, né? Que é o cérebro da razão. Ele é dividido em várias partes. E a gente sabe, né, que o cérebro frontal, que é essa parte da frente, ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta, porque ele é o cérebro da razão. Então, toda a estrutura racional e o aspecto subjetivo está tudo presente aqui no cérebro. E ele nos traz, então, a presença dessa força que a gente traz dentro de nós, da fé. E através dessa situação aí da neurociência da religião, eu achei extremamente interessante esse texto, peguei algumas partes somente,
tá? Porque ele fala que a fé, ela tem sido tema de interesse ao longo da história humana, porque ela exerce uma ação, ela centraliza, né, as ideias das várias religiões, de várias culturas. Então, essa fé é o que nos liga tanto ao passado, ao presente, e nos liga ao futuro, né? Então, essa neurociência aqui, essa ciência da fé, ela existe ao longo de milênios e está dentro de nós. A fé é algo intrínseco a nós, né? Uma das descobertas fundamentais da neurociência é que a fé está associada a áreas específicas do cérebro. E interessante que a fé ela está ligada ao centro, exatamente aqui, ó. Bem ao centro, onde tem essas linhas aqui, né? Esses risquinhos aqui. Isso aqui é exatamente a estrutura do cérebro neolímbico. E aqui nós temos a presença que é olha, o sistema límbico, né? O tálamo, que está aqui, que é o meio que concentra todas as, as, as energias, como que fala, das emoções, né? E nós temos, então, essa ligação, que nós temos o cérebro, que é o temporal aqui, né? Que está no meio, olha, vamos ver aqui. Então, ele está aqui no meio, lobo temporal. Lobo quer dizer partes grandes do cérebro. Então, tem o cérebro frontal, o parietal, que está ligado à parede, né? O occipital, que está por trás, e nós temos aqui o cerebelo, que é o pequeno cérebro. E aqui nessa medula espinhal, todos os nervos, o sangue, os nervos, os pensamentos, as emoções, tudo passa por aqui. Então, não é somente o aspecto, e a gente percebe, né, a gente sabe, que não é o aspecto somente vamos dizer, não é só o que não é literal, né? O que é o literal no certo, na verdade. Que também temos o não literal, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se eles estão presentes aqui, se eles fazem parte de nós, a gente não pode ver, a gente não pode pegar. Então, essas coisas, a neurociência, né, ela vai nos explicar exatamente isso, né? A neurociência da religião. Ela vai nos mostrar que esse lobo temporal aqui, olha, esse miolo aqui do límbico, ele está no meio ligando tanto a parte, o neocórtex, quanto o reptiliano. Então, ele está no meio, aqui estão as emoções, e é exatamente nessa região aqui do processo límbico que está a nossa fé. O lobo temporal medial, especialmente o giro para-hipocampo e a amígdala, associados ao processamento de memórias emocionais e à regulação do estado emocional. Então, aqui está a regulação do estado emocional. Esse giro, o giro eu procurei, porque isso para mim é novidade, né? Assim, esses termos, isso a gente sabe. O César estuda isso também, o Evandro também já estudou muito com a gente. Então, essa parte aqui, a gente observa que esse giro é o corte. Eu achava que era o girar mesmo, movimentar-se, mas não é o corte. Então, corta para ver, né, o que tem aqui dentro, na parte de dentro. Então, essa ativação está relacionada à evocação de memórias pessoais e experiências emocionais que ocorrem durante a vivência religiosa, contribuindo para a sensação de transcendência e conexão espiritual. Então, aqui, essa ativação, o cérebro, quando ativa essa parte das emoções, a gente vai, ele traz
A gente pode não lembrar de muitas coisas, mas está registrado, é como se estivesse no. Como não? Ele está no nosso perispírito. Todas as nossas emoções passadas, de encarnações passadas, que são trazidas para hoje, para nós. E que o objetivo, nosso objetivo, é transformar exatamente todas essas emoções, é retirar de nós esse homem velho, esse atavismo, né? E essas experiências emocionais, elas fazerem parte da gente hoje, novas emoções ou uma compreensão melhor dessas emoções, o que é o quê, como se portar diante disso, essa fé que a gente não sabe explicar muitas vezes, essa sensação de querer mudar, de você querer transformar o que está ao seu redor. Assim como o César falou, né, a procrastinação dele aí, o que que o levou? Por que não dizer que é acreditar que teria que fazer alguma coisa, essa fé? É uma fé, né? Que nos leva a acreditar, a transformar, a mudar. É a fé que nos faz levantar de manhã. Como é que eu tenho a certeza, né, que eu falo assim, ó, então tchau, gente, boa noite, até amanhã. Eu não tenho certeza se eu vou acordar, mas eu estou acreditando que eu vou me levantar amanhã. Isso é fé. Então, a partir do momento em que eu acredito e que eu me coloco à disposição, né? E essa questão é a fé, o ideal, ou a gente tem que trabalhar, ou a gente está trabalhando para que essa fé seja incondicional mesmo. Porque a fé é a própria vida, a fé é o próprio amor. Então, quando você traz isso, né, quando você tem essa sensação de que você vai mudar e que aquilo te faz um bem danado quando você está empurrando com a barriga alguma coisa e de repente, não, hoje eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, tá. Você vai fazer, você faz. Quando você olha e fala, assim, nossa, eu consegui, que legal. Porque você acreditou que você ia transformar, que você ia reformar aquilo que você queria. Então, essa transformação, essa sensação, essa transcendência, ela vem junto com essa conexão espiritual. A prática religiosa e espiritual promove bem-estar psicológico e emocional nas pessoas. Há uma associação na participação em atividades religiosas, a redução da incidência de transtornos de ansiedade, depressão e estresse. A espiritualidade tem sido correlacionada com níveis mais elevados de resiliência psicológica e melhor capacidade de enfrentamento diante de adversidades. Então, como a gente vê, né, são tantas histórias que a gente percebe, pessoas que vivem numa depressão, que têm uma vida desregrada, de repente, eles falam assim: encontrei Deus, encontrei o caminho da luz. Aí vão procurar em alguma religião, em algum ponto, né, essa crença. O que que eles estão fazendo? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos ativando a nossa capacidade de renovação, acreditando que somos capazes, e isso nada mais é do que algo que está dentro da gente mesmo. É o nosso fluido vital, é chamado de elan vital, né? É essa força, é essa fé que eu trago dentro de mim, que eu vou transbordar, que eu passo para fora. E algumas pessoas, eu vou encontrar Deus. Deus é a nossa essência divina. Eu vou encontrar, eu encontrei Jesus. Porque Jesus é a representação máxima do homem integral, do homem que sabe o que quer, que ama incondicionalmente. Então, daí, esse encontrar, né, Jesus, é o encontrar a si próprio, é encontrar o que está dentro da gente mesmo, aquilo que está lá no fundo, é você permitir que as suas sombras, elas estão presentes e que você precisa delas. Então, a gente acaba indo para o mesmo caminho, porque
isso nada mais é do que reforma íntima. Então, você, no processo de reforma íntima, você acha, você acredita, né? Você acha, não, você acredita e você coloca a sua vida na mão de Deus, ou seja, na mão de si próprio. Você coloca a sua vida em função do outro, acreditando que está ajudando o outro e ajudando a si próprio. A fé e a espiritualidade possibilitam o sentido de significado e propósito da vida, o que contribui para uma maior satisfação e bem-estar psicológico. A crença em uma força transcendente ou em um propósito maior pode ajudar as pessoas a enfrentar desafios existenciais e a encontrar conforto em momentos de sofrimento e perda. Então, nesses momentos, tem sempre alguém ou alguém que nos mostra, olha, esse caminho. Qual é? Como é que eu vou conseguir acessar esse caminho? Eu vou conseguir acessar esse caminho a partir do momento que eu permitir. Porque o outro sozinho não vai fazer nada. Se o outro chegou, é um meio, uma forma de fazer com que eu me transforme, o outro veio para isso. Daí os nossos mentores, daí os nossos bons espíritos que vão nos orientar, mas para isso eu tenho que ter a vontade pessoal. Vai depender de mim, vai depender de como eu vou encarar isso, né? Isso me fez lembrar, uma vez que eu fui fazer um exame, né, ressonância, eu entrei lá no Luxemburgo, entrei numa boa, fazer tal. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, não estou comendo, não tô... Será que eu estou perdendo a fé? Fiquei pensando nisso. Aí depois eu falei, não, eu estou acreditando que vai dar certo, muito pelo contrário, eu estou fazendo valer, né, a fé que eu tenho dentro de mim, sem questionamento. É acreditar que as coisas vão dar certo. Se eu acredito que as coisas vão dar certo, que eu vou sair de determinada situação, então isso é fé, isso é crença. É você acreditar em si, é você acreditar nesse Deus maravilhoso que está aqui, né? E nós trazemos isso tudo no nosso corpo. Então, essa nossa casca, esse corpo, esse cérebro, esses estados nervosos, esse sangue, toda essa estrutura de nervos, né, de ossos, tudo que a gente tem é para nos elevar. Então, tudo isso faz parte de todo esse processo, tanto psicológico quanto emocional e de transformação, porque isso tudo é que vai fazer com que eu tenha essa força transcendente, essa força transformadora, em torno de quê? Transformando o sofrimento, a dor, a perda em algo que não por que isso está acontecendo, mas o que isso está querendo me mostrar. Então, que a gente tenha essa clareza, essa fé. E Joana, então, ela vem falando exatamente disso, né? Fé e vida. Eu até havia colocado aqui fé e vida, tinha colocado entre aspas, fé é vida, né? Então, Joana, lá na introdução, o que está em negrito aí, é a parte introdutória. Eu não julguei no final, eu fui colocando assim, escalonando, né? A fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Manifesta-se mesmo de forma inconsciente nas mais variadas situações e circunstâncias existenciais da criatura. Então, essa forma, né, inconsciente, essa fé que eu trago dentro de mim, essa força, essa luz, né, esse fogo espiritual que eu trago dentro de mim, tudo isso já está em mim, não fui eu que coloquei, eu já nasci assim, é o meu espírito. Ele traz isso porque nós somos a centelha divina. Nós somos pequenos deuses, né? Nós somos deuses, a gente tem toda a capacidade de tanto criar doenças em nós como curar essas doenças em nós.
a gente precisa acreditar nisso, né? Então, assim, muitas vezes, essa é uma forma inconsciente, a gente não sabe de onde vem, mas, de repente, tipo assim, não, vai dar certo. Algo intuitivamente te vem e fala assim, não, segue em frente, né? Tá escuro, lá de fora tem movimento, tem algum barulho, alguma coisa, você se levanta, alguns ficam lá debaixo das cobertas, né, morrendo de medo, outros levantam e vão enfrentar. Então, isso é fé, isso é acreditar que não é nada, que a coisa vai passar e que esse barulho é algo, né, que faz parte da vida. Então, eu vou enfrentar, eu vou olhá-lo diante, eu vou olhá-lo nos olhos, né? Essa sombra aí, eu não vou fugir dela, eu vou trazer ela para perto de mim, porque ela vai fazer com que essa noite, né, escura, que ela se transforme em uma noite clara. E é exatamente isso que ela fala, né? O que que é a fé? A fé é a estrela polar em noite escura, né? E é exatamente ela que vai apontar para a nossa vitória, para nosso progresso. A fé é que nos leva a caminho da luz, o rumo da vitória, para o alto, para o alvo, né? A fé é força e vitalidade, porque ela nos constitui segurança. Eu acredito que algo vai dar certo, confio nisso, eu acredito nisso, mesmo que que tudo que aconteça, ou a primeira vez não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira não deu, mas eu acredito que vai dar certo. E essa fé é que me impulsiona para cima. Então, aquilo ela que me dá segurança de que eu estou no caminho certo e que nós vamos empreender, né? Nós vamos ter essa manifestação natural de vida. A fé é equilíbrio na vida, né, que estabelece as linhas de comportamento ético. Aí vem a reforma íntima, né? Então, a fé é que vai. O que é o comportamento ético? É você saber, você ser conduzido aos objetivos maiores. E qual que é o nosso maior objetivo? O que a fé vai nos levar? É o objetivo da superioridade espiritual. Então, é esse objetivo. Então, eu caminho, né, para o engrandecimento de mim mesmo. Eu caminho para o engrandecimento do espírito que eu carrego, né? Porque além esse corpo eu não levo, mas eu trago dentro de mim o espírito. E a fé é exatamente esse respeito a esse espírito que eu tenho que ter consciência. Eu não posso desistir, eu não vou desistir e eu vou seguir em frente. Doa a quem doer, doa o que doer, a quem doer, vai doer em mim. Não é outras pessoas, porque a dor, mesmo que eu traga a dor, eu me mantenho de pé, eu me mantenho firme, né? Então, a razão fundamental, a fé é a razão fundamental para o triunfo. Quanto mais ela se torna maior, mais se agiganta, né? Mais eu sinto necessidade de exercitar essa fé. Então, quanto maior é a minha força de crer, maior ela se torna gigante, mais eu me elevo. Deixar-se conduzir sem preocupação em todos os instantes é demonstração tácita de fé na vida, nas pessoas, em todas as coisas. Está aí o nosso grande desafio. Você acreditar, você crer, você ter fé, não se preocupar com o que vai acontecer. O dia de hoje é o presente, é esse momento, é o que vale, né? Então, a partir do momento que eu acredito nesse momento, ele vai acontecer. E eu não preciso me preocupar. É aí que está a nossa limitação. Como que eu não vou ficar ansioso com determinada ou ansiosa com determinada situação? Como que eu vou? Nossa, mas isso vai dar certo? Será que é isso mesmo?
Mas vamos lá. Mas você vai, mas vai tremendo, né? Você vai. Quer dizer, isso é realmente uma falta dessa confiança. Mas a partir do momento em que você acredita e você vai, que você aquela preocupação, não é tão grande assim, ela não é aquele leão, ela passa a ser um bichaninho, né? Um gatinho manso, um bichinho mansinho, mas aí você vai se agigantar, aí você vai se elevar, você vai se exercitar e exercitar a sua fé. Mas esse é o grande desafio que a gente tem, né? É fé, é a fé, é a alma da vida. É você acreditar na vida, é você acreditar que você está aqui, que você tem uma missão e que essa missão ela vai te mostrar muitos caminhos, esses caminhos cheios de pedras, esses caminhos cheios de buracos, cheios de valas, cheios de situações difíceis para você cavocar, né? E você vai ali, você vai tentando. Difícil, é devagar, é lento, mas eu acredito. Então, é essa fé que a gente precisa ter. É acreditar, é não se preocupar, né? É não nos preocuparmos com se vai dar certo ou não vai. Já está escrito nas estrelas, né? Nós somos luz das estrelas. Então, nós somos essa estrela que vai brilhar. É essa fé, né? E a gente, sem essa fé, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue galgar novos pontos, novos caminhos, novos processos. Então, fé e vida andam juntos. Fé e vida são inseparáveis, são estruturas intrínsecas, são estruturas pertinentes a nós que pensamos, a seres pensantes, né? A fé é membro importante do contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. A fé e vida são, portanto, partes integrantes da equação do progresso. Então, essa matemática, a matemática de ser, é a matemática do progresso, do crescer, é exatamente a questão de acreditar. Eu creio. A coisa, eu não creio, a coisa é, né? Tanto é que fala, eu sou, né? Diz Deus conosco, eu sou, assim seja, assim é. Não é que seja no futuro, a coisa já é. Então, nós estamos nesse caminho, nós estamos aqui prontos para isso. Mesmo que a nossa moeda caia para um lado, caia para o outro, mas você manter essa moeda de pé, você manter essa fé, né? Acreditar nisso tudo, acreditar nessa vida, acreditar que estamos aqui com um propósito, e é esse propósito que nos eleva, que nos torna mais fortes. Continuando aí com Joana, a Joana nos fala: o homem e a mulher necessitam da fé sob o influxo da razão. Olha, ela não separa, a fé faz parte do cérebro, é o movimento do cérebro, ela está ali, ela é reconhecida, a ciência, né, reconhece essa força, a fé, esse sentimento, essa emoção. E é, e é exatamente o fato de reconhecer que é a estrutura da razão. Então, você tem uma fé. Aí está a razão, que é a fé raciocinada. É a fé pensada. É você não parar no tempo. É você questionar. É você perguntar. A fé raciocinada é exatamente esse. Ela, sob o influxo da razão, é a fé que você pergunta. É a fé que você a ferro e fogo você cala e aceita. Não, por quê? Para quê? Né? Bem mineiro, já falei, né? Dom convi, pão corvô, com coçou. Então, é bem isso aí mesmo, né? Então, sob o influxo da razão, para conseguir a harmonia íntima, para
avançarem com segurança para promoverem o progresso próprio, assim como o da humanidade. Em face de tal imperativo, quer dizer, em face dessa força, porque né? É-lhe imposto o dever de pensar. Então, é essa fé raciocinada que nos vai levar a pensar. É exatamente isso. É a fé e o nosso pensamento, a nossa vontade de estudar, de reflexionar, conseguindo resistências morais para enfrentar os momentos difíceis. É exatamente essa fé, é aquela que você caiu, dá a volta por cima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É bem isso aí, né? Enfermidade, solidão, desemprego, inquietações, infortúnio, com o espírito tranquilo. Porque se você pensar bem, desencarnar é muito fácil, né? Você acabar com a sua vida, assim, eu desisti de viver. Você entrega os pontos, né? Ou você tem um suicídio imediato, ou você vai ver suicídio lento, né? Então, o que é essa fé? O que é esse fogo dentro de nós? Ele nos faz exatamente enfrentar a resistência moral. É você questionar, não, eu não vou parar aqui, eu vou seguir esse caminho, eu vou pensar, eu tenho que achar, eu vou achar saídas, né, para conseguir determinadas coisas, para me fazer melhor, para me fazer, para que eu cresça enquanto pessoa em vida e eu cresça automaticamente também como espírito eterno. Aí ela vem nos falar de 4 pessoas, né? De Ignaz Semen. Eu não conhecia essa pessoa, tá? Samuel Wells, e é uma vergonha, porque esse cara tornou-se o pai da sepsia. Então, vocês vão observar Edison, que é o Thomas Edison, Colombo, que é o Colombo que todo mundo conhece, e Allan Kardec. Todos enfrentaram situações, todos não aceitaram a coisa, é isso e pronto, e acabou. Não, eles questionaram, eles procuraram novas formas, não deu certo, eu vou fazer de novo. Então, algumas pessoas não acreditavam, a sociedade, a igreja da época impediam determinadas coisas. Por quê? Porque esse atavismo, esse vamos continuar desse jeito, vamos ficar nesse lugar comum aqui, que é o meu lugar, né, comum aqui, que eu vou ficar aqui, pronto, e acabou, eu não vou questionar. Não, houve um questionamento. A partir do momento em que houve um questionamento, houve uma busca de solução, houve uma resolução de um problema. E assim foi esse cara, eu não vou falar o nome, que eu não sei o nome dele direito, e tornou-se pai da asepsia. E olha só, né? Ele é o pai da asepsia, que é um processo hoje natural, que é o lavar as mãos, é você usar uma máscara, é você tomar um banho diariamente, é água corrente. O meu tio, que era médico, ele falava, a grande invenção de tudo isso foi a água corrente, que ela lavou, ela levou. Então, não tinha aquelas águas, né, nos baldes que lavava, todo mundo lavava. Aquilo ali transmitia de uma doença para outra, para outra. Então, a água limpa, a água corrente, ela leva, né? E Thomas Edison, né, firmado também, vou até ler aqui, ó. Esse Ignaz Semmelweis, estigmatizado pela intolerância da tradição e a soberba da ignorância, porque sustentava o seu ideal de serviço na fé, permaneceu na busca da solução para o problema da infecção puerperal e tornou-se o pai da sepsia. Olha aí, a infecção do puerpério, né, da criança pequena, que antes era curada com cocô de galinha, essas coisas assim. E morria gente, morria essas crianças, morriam demais. E Thomas Edison, firmado na fé de produzir, né, jamais permitiu o luxo do repouso. Nós já sabemos, né, ele conseguiu 1000 vezes, na milésima vez ele conseguiu descobrir a lâmpada fluorescente, né? Só que, no meio dessa descoberta, da mesma forma que
que da asepsia foram descobrindo várias outras coisas, até chegar naquele ponto, várias descobertas foram feitas. E elas são feitas. Por quê? Exatamente porque a gente pensa, né? Nós somos seres pensantes. E a gente motivado, a gente com fé e com o influxo da razão, questionando, não é por aqui, é por ali. Essa situação faz com que a gente faça uma reforma íntima, uma reforma social, uma reforma familiar, uma reforma pessoal, é a reforma íntima. Logrando brindar o mundo com aproximadamente 1.000 inventos de extraordinária utilidade. Então, antes de ele conseguir o invento que ele estava proposto, propondo, né? Nesse caminho, o que que ele consegue? Trazendo mais para perto da gente. A câmera cinematográfica, a estrada de ferro eletromagnética, hoje nós temos o metrô, né? A bateria de carro elétrico, que naquela época já, né, eu não sei entrar em detalhes, mas já é algo mais antigo. A roda de borracha, porque a roda era de madeira. E ele, então, nesse procurar, ele foi descobrindo várias coisas. Ele, então, entendeu que se colocar uma borracha na roda, ela vai girar, vai durar mais e vai girar mais rápido. A embalagem a vácuo, né? Eu achei isso muito interessante, porque ele acreditava que colocando dentro de garrafas, né, de vasilhas, ajudava a conservar, a transformar aquilo ali. Aí veio isso, foi transformando ao longo do tempo até chegar na embalagem a vácuo. E hoje, né, você tem aquela maquininha que você coloca ali, tira o ar e pronto, né? Colombo, olha, Colombo, ele tinha na mente o poder, né, a fé, ele acreditava que ele poderia transformar, que ele poderia descobrir novas terras. E ele foi em várias cortes europeias e ele tentando procurar ajuda e ninguém dava papo para ele. Até que um dia alguém acreditou no processo dele. Olha, realmente você. Eu vou acreditar nessa loucura sua aí. E o que que aconteceu? Ele descobriu a América, né? Então, mais um que teve o não na cara, né? É a porta fechada, mas alguém abriu e aí a luz surgiu, né? Allan Kardec, né? Alicerçado na fé raciocinada, já com a consciência, ele querendo entender o segredo das mesas girantes. O que que é isso? Tem um princípio inteligente aí. Tem alguma coisa e ele raciocinando, ele pensando, e ele, como diz o César, infernizando os espíritos, né? Deu trabalho pra caramba, né? Até achar que determinada situação, determinado espírito, não, isso está valendo, isso é sério, isso não é brincadeira. Porque a gente sabe que existem os espíritos brincalhões aí, né? Então, imagina o tanto de espírito brincalhão que ele deve ter enfrentado. Alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com pertinência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Então, se nós estamos aqui, se nós somos os companheiros, né, de última hora, nós estamos aqui aprendendo, levando em consideração exatamente esse processo passado, porque o passado, ele está construindo o nosso futuro, e o nosso presente e o nosso futuro, ele está em nós também. Nós temos o passado, o presente e o futuro. Então, nós temos esse ser reptiliano, nós temos esse ser de emoções, né? É o ser que é chamado de guerreiro, né? Nós estamos à procura de alguma coisa. A caminho de quê? A caminho de sermos santos. Porque no futuro, o caminho exatamente é o homem sancto, é o homem sadio. Por isso, o homem pleno. E quem quer o homem pleno? Né? Jesus, que também enfrentou, principalmente ele, acreditando, era, era forte, ele era humilde,
ele era forte, mas ninguém fazia hora com a cara dele, né? Então, ele era um ser firme. Você ser firme não quer dizer que você é duro, que você é mau. Você pode ser firme, transparecendo leveza, assim como Jesus. Em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social e cultural da Terra, a presença da fé é o estímulo e segurança que os não deixou desistir dos cometimentos que perseguiam. Então, se a gente acredita que vai dar certo. Já é, né? Assim é. Todavia, quando se torna necessário raciociná-la, transformando-a em equipamento consciente para o comportamento, quase sempre assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. E nós vivemos isso também, né? Por mais que a gente saiba, né, que a morte não é o fim, quem que não tem, né? Quem que não fica pensando, nossa, será que quando eu morrer, será que vai acontecer? Será para onde que eu vou? O que vai acontecer? É isso mesmo? É dessa forma mesmo, né? Então, você caminhando, tendo essa fé e você acreditando que você vai transformar e que você é um espírito eterno, você é um espírito, assim é, né? E que esse corpo não é meu, ele não me pertence. A partir do momento que eu consigo entender isso e que eu sei que isso é fugaz, isso é efêmero, né? Isso é passageiro, o meu espírito, ele vai flutuar. Agora, o grande medo é para onde o meu espírito vai. Vai depender do que eu fizer aqui, né? Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça apenas porque as circunstâncias aziagas ou azedas deste momento pareçam ameaçar os teus ideais de enobrecimento. Então, é não desistir nunca, não desistir jamais. Porque se Deus nos deu esse espírito, se eu tenho o prazer de estar aqui, de viver entre todas as pessoas que eu vivo, por que que eu vou jogar isso fora? O grande presente que Deus me deu foi a mim mesma, foi a minha vida, foi a forma como eu vejo, como eu analiso, como eu penso. E eu tenho isso, eu tenho que raciocinar. Eu não vou parar no tempo, eu vou continuar. É a lei do progresso. Eu vou destruir aquilo que já não me serve para construir algo novo. Então, o homem velho vai ficando para trás. E a gente vai, então, lentamente reconstruindo, recomeçando, renovando. É o progresso. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. O homem que avança sem fé deixa-se enlear pelo cipoal do desequilíbrio. Então, aquelas pessoas que desistem, né, ou enlouquecem, né, elas estão ali num desequilíbrio mental, elas desistiram, né? Enveredando-se com o bafio do desencanto e sucumbindo de imediato. Então, vai envenenar se você se deixar levar pelo desequilíbrio, pela desistência, você não começar a se elevar, né? Você não perseverar a fé, a confiança, a vida que você tem, as coisas que você tem, tudo isso que Deus te deu, isso é presente. Eu vou jogar fora? Eu não posso fazer isso. Eu não vou me envenenar, né? Eu não vou desencantar. Eu não vou sucumbir. Eu não vou desistir. A fé é a alma da caridade que a não prescinde. Essência de todas as virtudes, a fé é a vida a manifestar-se,
nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Então, essa fé é acreditar que nós estamos a caminho da luz, a caminho do ser maior, que está dentro de mim, que eu vou carregar, e eu vou me elevar. E cabe a quem? Cabe a mim mesmo. Não cabe o outro, por mais que o outro seja para mim importante, seja um querido, quem vai me elevar sou eu mesmo. As pessoas estarão me dando suporte, mas se eu não tiver essa fé, que ela vai arrebatar, que ela arrebente as portas, né, de mim mesma, de dentro de mim, se eu não tiver essa vida, né, essa alma, se eu não tiver essa caridade para comigo mesmo, assim como para com os outros, a fé, a vida não existe, né? A fé e a alma da caridade que a não prescinde, a essência de todas as virtudes. A fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Repetindo, né? A criatura que avança na terra sem fé é como embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Então, a fé é que nos vai ditar o caminho, que vai nos mostrar, é a nossa intuição, é acreditar que é, e assim é. Aí termina aqui com uma fala, né, de Pedro, né, Pedro, a questão do perdão, né, não há como falar de fé, de ética, de moral, se a gente não falar, não pensar em perdão, em perdoar, né, essas dificuldades que a gente tem, nossa mesmo, perdoar o outro, perdoar a nós próprios, né, de coisas que fizemos. Então, nós estamos julgando isso tudo. Se eu perdoo, eu não vou desistir. Se eu perdoo, eu transformo isso em algo novo, em algo melhor. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Senhor, quantas vezes devo tentar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, infinitamente, né, que a nossa fé ela seja forte, ela seja firme, ela seja infinita. E aí vem Raul Seixas, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Essa música é fantástica. Ela é uma lição de vida, né? Então aí termino o estudo. Me desculpem aí, é a parte que é a parte da biologia, da ciência, aí eu dei uma escorregada, mas está valendo. É isso aí, gente. Está com vocês agora.